A número legal. Invocando a proteção de Deus, fonte de toda razão e justiça, eu declaro aberta a presente sessão. Presidente, questão de ordem. Qual a ordem? Eu quero comunicar a Vossa Excelência e à Casa, como foi ontem a atitude que eu tomei, não deu tempo de comunicar oficialmente à Câmara Municipal de Praia Grande a minha desfiliação ao Movimento Democrático Brasileiro. Então, para estar constando, eu vou estar oficiando a Secretaria da Câmara, mas para estar constando na ata dos trabalhos de hoje, que eu não sou mais filiado ao Movimento Democrático Brasileiro. Sim, senhor. Encontra-se sobre a mesa as atas da 7ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 12ª legislatura, realizada em 17 de março de 2020. Atas em discussão e votação. Vereadores estiverem de acordo, permaneçam como está aprovadas as atas. Senhor secretário, leia o expediente da mesa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Praia Grande, eu, Dimas Antônio Gonçalves, portador do CPF e do título eleitor, vereador regularmente eleito no pleito 2016 pelo Partido Ecológico Nacional, que posteriormente mudou-se a nomenclatura para Patriotas. No regular exercício do meu mandato, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência comunicar que, conforme a documentação em anexo, em cumprimento à legislação eleitoral, que em 18 de 3 de 2020, transferi-me para o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Ante ao exposto, requeiro a Vossa Excelência determinar a zelosa serventia dessa Casa de Leis que proceda às anotações e apontamentos em seus registros internos, bem como anotações em painéis, murais, etc., para constar a mudança acima comunicada, certo de contar com a vossa costumeira presteza ao acima, é que, com devido costumeiro respeito, requeiro e aguardo deferimento. Praia Grande, 30 de março de 2020, Dimas Antônio Gonçalves. Iremos passar o expediente dos senhores vereadores, os quais dispõem de 10 minutos. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Alexandre Correia Comim. Vereador Carlos Eduardo Barbosa, declino. Vereador Dimas Antônio Gonçalves. O cara não vem nas reuniões, das comissões, aí faz essas merdas, né? Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, indicação, senhor presidente, eu vou ler essa indicação, que é muito importante. O vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Este vereador foi procurado por munícipes, comerciantes e ambulantes, todos contribuintes dos tributos municipais, quer seja do IPTU ou qualquer outro tributo parcelado conforme a legislação municipal, que, confiantes em suas fontes de receitas, pactuaram com a municipalidade parcelamento de dívidas em bases legais. Ocorre que, conforme a Lei Complementar 43 de 2005, em seu artigo 12, inciso, consta as penalidades que a inadimplência 3 parcelas consecutivas ou não do acordo confirmado entre o contribuinte e a municipalidade, o mesmo será cancelado, com todas as consequências de multas e penalidades em desfavor do contribuinte. Os munícipes contribuintes, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, como no restante do país, terão suas receitas drasticamente reduzidas diante da pandemia do coronavírus,
Covid-19, ou, em alguns casos, simplesmente não terão receitas, que são os casos, principalmente de pequenos empresários, pequenos comerciantes, autônomos e trabalhadores informais, o que impossibilitará toda esta população a ter ou manter condições mínimas de sobrevivência com alimentação e remédios, que fatalmente levará esses contribuintes à inadimplência. Acima do exposto, indico ao excelentíssimo senhor prefeito Alberto Pereira Mourão para que estude a possibilidade, junto aos setores competentes da administração municipal, estudo para o cancelamento da legislação tributária, a fim de que evitar o cancelamento do acordo firmado entre os contribuintes e a municipalidade, após o vencimento de 3 parcelas não pagas, bem como a possibilidade de evitar a imposição de punição tais como juros, multas, correção monetárias e etc., até o restabelecimento e normalização da vida das pessoas e empresa, qual seja o fim da pandemia do Covid-19, possibilitando que as pessoas e empresas que pactuaram com a municipalidade possam retomar o curso natural de suas vidas, sem as consequências financeiras que fatalmente cairão na inadimplência. Não sofram as penalidades impostas pela Lei 43 de 2005. É uma indicação, só para fazer um pequeno comentário, quando se faz um parcelamento junto à prefeitura, por essa lei aqui, dos tributos municipais, se o contribuinte ele atrasar 3 parcelas, automaticamente é cancelado esse parcelamento. Eu estou sugerindo aqui, diante da pandemia, para que o Executivo estude a possibilidade de não cancelar o parcelamento, porque nem todos vão ter a condição de arcar. Eu já tive contato com ambulantes, com empresários que já atrasaram esse mês, não vai ter condições de pagar o segundo mês e assim por diante. Aí se perde o parcelamento. Vereador Dimas, parabéns aí pela sua indicação e obrigado pela parte. Eu quero até aproveitar rapidamente esse espaço aqui, só para dizer com relação a essa questão que nós somos sim cobrados muito. Os comerciantes representam uma classe na nossa cidade de extrema importância. Isso com certeza já está sendo analisado pela prefeitura, né? Haja vista aí até a possibilidade do contingenciamento de parte do orçamento, como o prefeito vem estudando, mas são medidas que carecem de tempo para que seja feita com base bem calcada, estudiosa, científica, para a gente não poder sentir as penas ali na frente da falta do orçamento para algumas áreas vitais para o funcionamento da máquina pública. Então, está de parabéns aí, porque tenho certeza que, assim como o senhor, outros também estão sendo muito cobrados nesse sentido. Tá. Obrigado. Essa indicação referente aos ambulantes. O vereador que sob esta escreve, no uso de suas atribuições regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Esse vereador foi procurado por diversos ambulantes da nossa cidade, que preocupados e apavorados diante do momento tormentoso, porque passa o mundo inteiro com o surgimento do novo coronavírus, Covid-19, que já a partir desse mês de março de 2020, com a justa, porém severa proibição de trabalho imposta pela municipalidade, os deixa sem qualquer outro meio de ganho ou alternativa de trabalho.
pelas peculiaridades de nossa cidade local, já fragilizada em condições normais, será fatalmente agravada e potencializada essa já sofrida categoria de trabalhadores que tem somente esse meio de trabalho para o sustento de suas famílias. Ante ao acima exposto, indica ao excelentíssimo senhor Alberto Pereira Mourão estudo que possibilite o cancelamento do curso oferecido pela Prefeitura através da Secretaria de Assuntos Institucionais de Saúde, conforme artigo 9º da Lei Complementar 779 de 2018, que tem previsão legal para ser realizado em agosto de 2020. Requer também ainda o cancelamento ou anistia de multas, conforme previsão legal da letra J do parágrafo 1, artigo 10 da Lei Complementar 779 de 2018, bem como sejam também a letra L, parágrafo 1, artigo 10 da citada lei, tendo em vista que para o devido cumprimento desta parte da legislação há um custo de pagamento de profissionais técnicos e engenheiros para a emissão da RTS e RRTS. E, como foi mencionado acima, essa sofrida categoria de trabalhador, em sua esmagadora maioria composta por cidadão da classe menos favorecida financeira, economicamente, da população da nossa cidade Praia Grande. É uma indicação também. Então, diante dessa pandemia, ninguém sabe o andar da carruagem, né? Se até agosto essa pandemia, esse vírus vai estar manifestado aqui no nosso país. E não seria certo, correto, a aglomeração de várias pessoas durante o curso, colocando em risco o perigo de ser contaminado por esse vírus. E também da falta de arrecadação, porque o ambulante não está não está ganhando dinheiro na praia. Ninguém está trabalhando na praia, na cidade. E não vai ter o dinheiro também para pagar os custos e até mesmo o profissional. Então eu sugiro para o Executivo que este ano, tendo em vista, meus caros e amigos, para terminar, que eles já têm o curso, é o segundo curso que eles têm feito, eu acho que não haveria necessidade de fazer esse curso em agosto. Obrigado, bom dia a todos. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Edinaldo Santos Passos. Tem algumas indicações, passo direto à mesa. Vereador Eduardo Pádua Soares Jardim. Vereador Eduardo Rodrigues Xavier. Vereador Isaías Moisés dos Santos. Vereadora Janaína Balares. Com a palavra a nova vereadora, a doutora Janaína Balares. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, mesa. Bom dia quem nos assiste via Facebook e por nossas redes sociais. Bom, eu vou iniciar meu pronunciamento de hoje, as diversas indicações, mas eu acho que nessa pandemia que estamos vivendo no mundo, era importante que o presidente da República e os governadores parassem de brigar e tentassem pensar numa solução conjunta e rápida, porque as pessoas que precisam de trabalho, que pararam de trabalhar, vão ter fome. Então, eu fiquei pensando nesses dias, o que o presidente da República podia fazer, e preparei uma indicação. Ele deveria suspender a cobrança da energia elétrica, água, internet, TV a cabo por 3 meses, suspender e congelar. Suspender a cobrança do crédito comercial, suspender e congelar. Suspender a cobrança do crédito de venda de carro e moto, suspender e congelar. Suspender o crédito hipotecário, suspender e congelar.
para as pessoas terem tranquilidade para ficar em casa. Suspender e congelar o crédito pessoal, empréstimo bancário e cartão de crédito. Isso eu já indiquei para o prefeito fazer com o servidor público, para cobrar depois disso. Empréstimos para empreendimentos, os aluguéis. Mas isso não é não cobrar para sempre, é suspender e congelar por 3 meses. Aí, no 4º mês, se diluiria para o restante do contrato. Um exemplo, se o cara tem uma hipoteca de 20 anos e já pagou 12, diluir essas 3 parcelas da hipoteca nos próximos 7 anos sem juros. Eu acho que é isso que o governo poderia fazer também para a população. Porque a gente vê como o empresário da Van está preocupado com que vai perder 10% a 20% do patrimônio dele, mas vai sobrar 80%. Se ele perder 20%, ainda ele vai ter 80%. E tem gente, pessoal, que não tem o que comer hoje. Essa que é a verdade. E o que a gente está vivendo hoje, ninguém nunca viu. Ninguém da nossa geração, e eu não falo da minha geração de 40 anos, eu estou falando da geração dos vivos do mundo. Não passaram por isso que nós estamos vivendo. Eu vi o que eu acho que a gente tem que fazer, porque nem as potências do mundo estão sabendo o que fazer. Vocês viram que morreu um homem de 37 anos na Espanha, que era policial, tinha boa estrutura física, não tinha morbidade e morreu. Coronavírus, morreu de coronavírus. Então, ele pegou o coronavírus e faleceu. Viram que até bebê está pegando dentro da barriga da mãe. Então, todos nós vamos passar dificuldades. Uns vão perder o que falta e outros vão perder o que sobra. Então, quem aqui e quem que nos está assistindo que não queria ter dinheiro para trazer de volta um ente querido? A sua mãe, seu pai, algum filho que alguém perdeu. E não dá para trazer, nunca mais. Então, você daria tudo para trazer sua pessoa de volta, o seu ente que você ama? Você venderia tudo? Você ficaria sem roupa, sem casa, sem carro para trazer quem você ama de volta? É essa a pergunta que a gente tem que fazer. Porque agora a gente sabe que os jovens também morrem, não são só velhos que estão morrendo. Então, acho que todos têm que sacrificar um pouco, fazer a nossa parte, porque não tem cura para essa doença. E um médico espanhol que eu vi na internet falou que a única cura que existe ainda para essa doença é a solidariedade. É poder saber que a gente tem que ficar em casa e se colocar no lugar dos outros. E como que a gente tem esse desafio de se colocar no lugar dos outros? O ministro da Saúde ontem foi sábio quando ele disse: a gente está pedindo para ficar em casa até que possa vir máscaras, até que possa vir EPI, porque a gente não estava preparado para isso. Não tem aonde comprar. Eu sei dos desesperos das enfermeiras aqui no nosso município, mas acontece que se tivesse onde comprar, eu tenho certeza que o prefeito ia estar comprando e qualquer outro prefeito ia estar comprando. Então, agora não é o momento de politizar essas questões. O momento é de união, de reflexão, de orar a Deus para não acontecer o pior. Eu vejo ambulantes me ligando, eu vi o trabalho do vereador Dimas, mas eles estão desesperados por não ter o que comer. Fora a relação dos moradores de rua, que não tem para onde ir, que vão ser contaminados e vão passar para todo mundo. Porque as pessoas continuam andando na rua e o vírus está no chão. E a hora que ela pega no chão, ela vai entrar dentro para a sua casa. Quem vai no mercado também. Então, como que a gente vai pensar isso junto? Então, o governante não pode achar que quando ele é contestado, as pessoas estão fazendo política só. Não, as pessoas estão todas desesperadas. E aí, eu faz algumas indicações, algumas ideias para o prefeito, o quê? Para ele parar de cobrar os alvarás de funcionamento dos comerciantes, agora, de medida urgente. Esse requerimento, vamos lá. Senhor presidente, senhores vereadores, diante de toda a crise que estamos vivendo, não somente na saúde, mas também a crise econômica que existe e pode se tornar muito pior, é necessário que a administração tome a seguinte medida. De que forma, e depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício ao senhor prefeito. Qual o número total de ambulantes cadastrados em nosso município? 2. Quais as medidas a administração tomará para que possa ajudar os ambulantes e trabalhadores informais do nosso município? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 31 de março de 2020, vereadora Janaína Balares. Em discussão, o requerimento da vereadora. Em votação. Vereadores estiverem de acordo, pelos que estão, aprovado o vosso requerimento. Bom, eu tenho uma outra indicação, que os profissionais de saúde recebam gratificação por esse período também, que eles estão se esforçando, estão dando lá a cara, que lá em São Paulo já fizeram isso.
Agora, os aposentados que tiraram a cesta básica, eles querem saber também o que vai acontecer. Há alguns meses, os servidores aposentados e inativos do nosso município foram surpreendidos com o corte da cesta básica que recebiam da Prefeitura. Diversos servidores foram extremamente prejudicados com a decisão judicial que tornava ilegal o recebimento do benefício. A atual situação é ainda mais preocupante, tendo em vista a pandemia que tem chegado ao nosso município e a necessidade da realização de quarentena tem se tornado ainda mais difícil manter o orçamento desses servidores. Dessa forma, que requer a mesa, depois de ouvido o douto plenário, seja enviado ao ofício do senhor prefeito. 1. Qual o número total de servidores aposentados no nosso município? 2. Quais medidas a administração tomará para auxiliar esses servidores durante essa pandemia? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 31 de março de 2020, vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento da vereadora. Em votação. Vereadores estiverem de acordo, permito que está aprovado o vosso requerimento. Obrigada, presidente. Um projeto de lei também eu estou colocando aqui, presidente, para obrigar bares, restaurantes e casas noturnas a adotar medidas de auxílio da mulher que se cita em situação de risco, que foi uma indicação também que o vereador Cadu apresentou para a gente. E o outro requerimento é sobre os fibromialgia. Senhor presidente, senhores vereadores, a síndrome da fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo, principalmente na musculatura. Junto com outra dor, a fibromialgia cursa com sintomas de fadiga, sono não reparador e outros sintomas com alterações de memória, tensão da ansiedade, depressão e alterações intestinais. Sendo o atendimento multidisciplinar essencial para a qualidade de vida desses pacientes, é importante a autorização para que os pacientes com fibromialgia diagnosticada e com laudo possam receber orientações em locais já existentes, como a piscina e o Conviver. O Conviver, por exemplo, atende apenas os maiores de 50 anos e a faixa etária dos pacientes do fibromialgia pode ser de 25 a 70. Desta forma, que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício ao senhor prefeito para que os profissionais da educação física lotados na piscina municipal e do Conviver estão capacitados para o atendimento do portador da fibromialgia? 2. Os profissionais do CRAS, Unidade Básica e Série, estão capacitados para o atendimento do portador da fibromialgia, especial paciente crônico? 3. Existe na administração um plano de capacitação para estes profissionais? 4. Por qual motivo nunca foi realizada em nossa cidade qualquer campanha ou atividade em cumprimento à Lei 1701 de 2013, que institui o Dia de Combate à Fibromialgia? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 31 de março de 2020, vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento da vereadora. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneça que está aprovado o vosso requerimento. Bom, presidente, as outras indicações eu vou encaminhar à mesa e, no mais, uma continuação de bom dia a todos nós. Todas as indicações de vossa excelência serão encaminhadas à sua excelência, prefeito municipal. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador João Alves Correia Neto. Vereador Leandro Avelino Rodrigues Cruz. Senhor presidente, aqui do meu lugar mesmo, gostaria de fazer a leitura de um requerimento. Regimental. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, requerimento. Praia Grande sempre se destacou na área da educação inclusiva, sendo pioneira ao implantar na rede regular de ensino, em 1996, o atendimento aos alunos com deficiências, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Também foi uma das primeiras cidades a realizar cursos e capacitações sobre educação inclusiva. Em 2009, a cidade se opôs ao decreto 6571, de 17 de novembro de 2008, e à resolução número 4, de 2 de outubro de 2009, que determinava que todas as crianças deficientes atendidas em escolas especializadas fossem transferidas para classes de ensino regular e mantém, com recursos próprios, 2 unidades escolares especiais, as escolas Anaí Navarro Trovão e Sérgio Vieira de Mello, reconhecidas em nossa região como referência no atendimento às crianças especiais. Entretanto, por se tratar de instituições de ensino, as crianças lá permanecem até o fim do ensino médio, quando são obrigadas a deixar o local, ocasionando tristeza aos alunos e às famílias que lá encontram apoio para essa situação. Além disso, existem diversas famílias que gostariam que seus filhos frequentassem essas escolas especiais e não conseguem, devido ao número de vagas, e são obrigadas a matricularem seus filhos em escolas de ensino regular. Diante dos fatos expostos e para melhor transparência às famílias que desejam seus filhos em unidades, é que requer à mesa, ouvido o plenário, satisfeitas as formalidades regimentais,
que este requerimento seja enviado ao prefeito Alberto Mourão para que nos responda aos seguintes questionamentos. 1. Como funciona o processo de seleção para essas unidades especiais? 2. Qualquer criança com deficiência pode pleitear uma vaga nestas unidades, independente de seu CID? 3. As crianças podem permanecer nessas escolas até atingirem quantos anos? 4. Quando se abrem novas vagas para estas unidades? Somente quando algum dos alunos atinge a maioridade? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 31 de março de 2020, Leandro Avelino, vereador. Em discussão, o requerimento do novo vereador. Em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como está. Aprovado o vosso requerimento. Por hoje é só, presidente. Obrigado, bom dia a todos. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Marcelino Santos Gomes. Vereador Marco Antônio de Souza. Vereador Natanael Vieira de Oliveira. Vereador Paulo Emílio de Oliveira. Com a palavra, nobre vereador Paulo Emílio de Oliveira. Já está aprovado, Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu precisava falar hoje porque o mundo está passando por uma endemia, uma epidemia, uma doença que ainda é muito desconhecida de todos nós. Nós que cremos em Deus e sabemos que muita coisa ainda vai acontecer, estamos preparados, mas estamos assustados, porque nós temos que orientar as pessoas para que elas se cuidem, para que elas procurem uma maneira de encontrar uma saída, uma solução. E realmente, em todos os lugares, a situação está difícil. Então, o mais importante hoje é nós nos ajudarmos uns aos outros. Porque se nós colocarmos dificuldade, a coisa vai ficar difícil. Então, é muito importante, a gente já está vendo isso, tá? Que na hora da dificuldade, as pessoas procuram se ajudar umas às outras, mas isso tem que se tornar mais ágil, para que as pessoas possam umas ajudarem as outras. E pedir muita fé, muita certeza de que Deus há de nos livrar de tudo isso. Obrigado. Senhor secretário, prossiga a chamada. Antes de prosseguir a chamada, presidente, queria ler o comunicado do vereador Rômulo Brasil. Excelentíssimo senhor presidente, Edinaldo Santos Passos, presidente da Câmara Municipal da Estância Balneário de Praia Grande. Informo para os devidos fins e providências que o vereador Rômulo Brasil Rebouças, eleito pelo Partido Social Democrático, PSD, nas eleições de 2016, vem informar que na data do último dia 5 de março do decorrente ano, conforme previsto no artigo 22A, inciso 3 da Lei 9.096, de 1999, e na resolução do TSE número 23.606/2019, que trata do calendário eleitoral 2020, passou a compor o partido 19, Podemos, conforme ficha de filiação em anexo. Data esta que garante aos detentores de mandato eletivo a possibilidade de trocar de partido nos 30 dias anteriores ao último prazo da filiação. Atenciosamente, Rômulo Brasil Rebouças. Aproveitar também, presidente, para ler a matéria do expediente. Veto parcial número 1/2020, autor executivo municipal, veto parcial do projeto de lei 7/2020, que proíbe o manuseio, a queima e a soltura de fogos, de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município da Estância Balneária de Praia Grande e da outras providências. Vereador Roberto Andrade Silva. Com a palavra.
Com a palavra, o nobre vereador Roberto Andrade e Silva. Presidente, eu tenho algumas indicações que passo direto à mesa. Todas as indicações de Vossa Excelência serão encaminhadas à Sua Excelência, Prefeito Municipal. E vou fazer a leitura de alguns requerimentos, presidente. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, requerimento. Começou no dia 23 de março de 2020, em Praia Grande, a campanha de vacinação contra a gripe. A dose da vacina é trivalente e imuniza contra 3 tipos de vírus, entre eles o H1N1. Está disponível gratuitamente nas 28 unidades de saúde da família, os USAFAs da cidade, e esse ano em especial, as USAFAs terão o apoio de 7 escolas municipais que funcionarão como suporte para acomodar as pessoas que receberão a dose. A campanha inicia atendendo os idosos com mais de 60 anos e os profissionais da área da saúde. Todos sabemos que o momento deve ser de calma e nada de alarde ou algum tipo de tumulto. Entendo que as pessoas estão ansiosas e, ao mesmo tempo, o poder público tem o dever de orientar a população para que não haja pânico. Diante do exposto, aqui requeiro à mesa, ouvido o colendo plenário e satisfeitas todas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito Alberto Pereira Mourão com o seguinte questionamento. Primeiro, existe alguma orientação por parte da secretaria competente para que os idosos não se aglomerem nas USAFAs na hora da vacinação? 2, existe algum plano para a distribuição das vacinas da gripe em nossa cidade? Caso positivo, como será executado esse plano? 4, como forma de evitar aglomerações nas USAFAs, não seria melhor uma sugestão, né, alternativa, acionar os síndicos dos edifícios para que esses informem quantos idosos existem nos seus edifícios? 5º, com essa informação, a secretaria competente não poderia programar os dias e horários para vacinação dentro desses edifícios, evitando assim as filas nas portas das USAFAs? Praia Grande, 31 de março de 2020, Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, Roberto Andrade Silva, Betinho, vereador. Requerimento, presidente. Em discussão, requerimento do nobre vereador. Em votação, vereadores estiverem de acordo, pelo que está aprovado o vosso requerimento. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, requerimento. As drásticas medidas de isolamento social para prevenir a propagação do coronavírus têm alterado as formas de produção e consumo em todo o mundo. Fica aqui uma pergunta: como sobreviver sem faturamento? Mais do que nunca, a gestão deve ser a prioridade para as empresas nessa fase difícil. Destacamos que a primeira medida é fazer o levantamento de todas as despesas e receitas. A Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, e os maiores bancos nacionais e estaduais podem prorrogar as dívidas por até 60 dias. O governo federal anunciou algumas medidas como adiamento das parcelas do Simples Nacional, adiamento do recolhimento do Fundo de Garantia, e vale lembrar que isso não é uma isenção, em sim apenas adiamento do recolhimento de impostos. Essa semana, o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, divulgou uma lista com 11 dicas para empresários em tempos de coronavírus. As micro e pequenas empresas são as que mais empregam no nosso país, sendo de relevante importância para a economia nacional, estadual e municipal. Diante do exposto, requer à mesa, ouvido o coleno plenário e satisfeitas todas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito Alberto Pereira Mourão com o seguinte questionamento. Primeiro, diante das medidas que o governo federal adotou para ajudar as micro e pequenas empresários, quais as medidas que serão adotadas pela Prefeitura de Praia Grande? Segundo, haverá prorrogação de prazo para a quitação dos impostos municipais? Terceiro, caso positivo, qual será esse prazo? Quarto,
Quantas micro e pequenas empresas serão beneficiadas com essa prorrogação? Quinto, existe alguma isenção, mesmo que seja temporária, que possa ajudar os micro e pequenos empresários de nossa cidade? Sexto, essas medidas também ajudarão os carrinheiros e ambulantes. Praia Grande, 31 de março de 2020, Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, Roberto Andrade Silva, Betinho, vereador. Requerimento, presidente. Em discussão, requerimento do nobre vereador. Em votação, vereadores estiverem de acordo, pelos que estão aprovados o vosso requerimento. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, requerimento. Diante das chuvas que assolaram a nossa região nos últimos dias, temos que refletir como cidadãos sobre os impactos desses estragos na região e na nossa cidade. É cada vez mais visível a intromissão do ser humano nas áreas que são reservadas à natureza. Em nossa cidade não temos regiões como morros, mas em compensação temos rios e canais que cortam a cidade. As transformações nesses rios e canais, geradas pela ação humana, com o objetivo de controlar a vazão ou alterar o curso através de canalização, podem gerar impactos, os quais a natureza irá cobrar mais cedo ou mais tarde. Em nossa cidade, alguns canais são cobertos para facilitar o fluxo de pedestres e carros. Outros ficam abertos e algumas pessoas os utilizam como lixeira, jogando restos de construção, móveis até eletrodomésticos. Diante do exposto, requer a mesa ouvido no plenário e satisfeitas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito Alberto Pereira Mourão com o seguinte questionamento. Primeiro, existe algum monitoramento com relação à vazão dos canais da cidade por parte da secretaria competente? Segundo, caso positivo, como é feito esse monitoramento? Terceiro, existem estudos apontando qual o melhor método de urbanização dos canais? Quarto, cobrir os canais é a melhor forma de se evitar que as pessoas joguem sujeira dentro dos mesmos? Quinto, caso positivo, existem estudos para que se cubram os canais da cidade? Praia Grande, 31 de março de 2020, Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, Roberto Andrade Silva, Betinho, vereador. Requerimento, presidente. Em discussão, requerimento do nobre vereador. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneça que está aprovado o vosso requerimento. É isso, presidente. Obrigado, bom dia a todos. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Rômulo Brasil Rebouças. A palavra, nobre vereador Rômulo Brasil. Bom dia, presidente. Bom dia, público presente. Presidente, requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. O Instituto Projeto Neymar Júnior pode ser uma associação civil sem fins lucrativos, que tem como objetivo ampliar as oportunidades de crianças e adolescentes e suas famílias, que vivem em situação de vulnerabilidade social, por meio da educação, cultura, esporte, saúde, sendo um complexo de 8.400 metros quadrados, área cedida pela prefeitura da cidade, na qual será suas atividades encerradas devido à pandemia do coronavírus Covid-19. Tendo em vista que o nosso município está em estado de calamidade pública, na qual foi definida disposições de medidas adicionais de caráter emergencial para atendimento de pandemia decorrente do coronavírus Covid-19. Em complemento às ações temporárias previstas no Decreto 6.922, 16 de março de 2020, tal medidas resgatam vidas, mas conforme especialista da área da saúde, o pico dos casos na pandemia coronavírus Covid-19 deve ocorrer nos meados de abril, onde a situação tende a se manifestar, agravando através dos primeiros sintomas, bem como, posteriormente, a transmissão através do contato físico. Vale ressaltar que temos o pico da pandemia coronavírus Covid-19, na qual surgiu a disponibilidade da utilização do espaço Instituto Projeto Neymar Júnior, uma vez que se trata de um espaço amplo, com cerca de 14 salas,
2 quadras, com ótima estrutura, para que, junto à Prefeitura, possa auxiliar o tratamento de pessoas infectadas devido à pandemia do coronavírus Covid-19, utilizando assim seu espaço, podendo ser criados leitos emergenciais, até mesmo leitos de UTI. Diante dos fatos, é que requer a mesa, de forma regimental, depois do ouvido plenário, seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Alberto Pereira Mourão e ao Instituto Projeto Neymar Júnior, que responda a seguinte pergunta: existe a possibilidade do Instituto Projeto Neymar Júnior, em parceria com a Prefeitura de Praia Grande, disponibilizar a utilização do espaço para auxiliar no tratamento de pessoas infectadas devido à pandemia do coronavírus Covid-19? Sala do Oswaldo Tossi, dia de 31 de março de 2020, vereador Romulo Brasil. Em discussão, requerimento do nobre vereador. Presidente, esse requerimento veio ao encontro à minha indicação. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneça com isso. Aprovado o vosso requerimento. Presidente, desculpa aí. Esse vem de encontro às indicações que eu fiz anteriormente, a utilização do Espaço Falcão e do ginásio Rodrigão, onde está sendo feitos os leitos para que as pessoas que tenham o vírus sejam atendidas. E esse requerimento aqui vem fortalecer um pedido, tá? Eu tenho certeza que o Neymar Júnior ele vai se sensibilizar para ajudar as pessoas, porque nós precisamos de apoio hoje. E um espaço que nem o Neymar Júnior, que nem o Instituto Neymar, onde tem uma estrutura muito boa, a Prefeitura podia utilizar aquele espaço para fazer alguns leitos de UTI e leitos emergenciais. É isso que a gente pede aqui ao prefeito, mais uma vez, que tem um espaço ali maravilhoso que a gente possa usar. E aproveitar aqui, eu quero parabenizar as entidades envolvidas na assistência às pessoas que precisam de atendimentos, as igrejas evangélicas, católicas, todas as religiões envolvidas, né, nessa sociedade que precisa de apoio. E também as pessoas que estão voluntárias, que estão aí ajudando, tá? Dando material de limpeza, alimentação às pessoas e mostrando o amor ao próximo, que é isso que a gente precisa nesse momento difícil, né? E agradecer a todos vocês que estão aqui presentes aqui, ajudando ao governo a solucionar os problemas da cidade, vindo aqui a essa Casa de Leis, todos os vereadores aqui empenhados, e a gente ajudar ao município de Praia Grande. Tá bom, presidente? Até a próxima semana. Parabéns, vereador. Parabéns pelo pronunciamento. Senhor secretário, prossiga a chamada. Antes de prosseguir a chamada, presidente, queria ler mais um ofício aqui. Praia Grande, 31 de março de 2020. Excelentíssimo senhor Edinaldo dos Santos Passos, presidente da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande. Eu, Tatiana Toschi Mendes, brasileira, solteira, RG, vereadora eleita pelo partido MDB, Movimento Democrático Brasileiro, nas eleições de 2016, informo que no último dia 19 de março me desfiliei do partido, passo a integrar, conforme a ficha de filiação em anexo, o quadro de filiados do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Atenciosamente, Tatiana Toschi Mendes. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Sérgio Luiz Esquiano de Souza. Vereadora Tatiana Toschi Mendes. Com a palavra, a nobre vereadora Tati Toschi. Mas na dúvida... Ai, Rômulo, desculpa, mas é preciso. Primeiramente, gostaria de só dar um recadinho para os senhorzinhos, para as senhorzinhas. Fiquem quietinho em casa. Eu, de manhã, estava vindo para cá, eu vi um monte de gente deles na rua. O perigo que vocês estão correndo, o negócio é sério, gente. Minha mãe não sai de casa, de jeito nenhum. E eu nem subo na casa da minha mãe. Tudo que ela precisa, eu coloco no elevador, ela vai lá, chega as coisas, desinfeta e leva para dentro da casa dela. É uma saudade tremenda, todo mundo sabe
como eu sou com a minha mãe, e eu não estou vendo a minha mãe. Então, cuide do seu avôzinho, da sua mãezinha, seus pais, enfim, cuide. Eu estou vendo que tem muita gente que não está. Mas tem também outro lado que eu vejo assim, uma gracinha, o que eu presencio. Então, tem os dois lados. O importante é vocês também não saírem, entendeu? É um risco. Nós não estamos saindo também por vocês, tá bom? É um zelo, né, que a gente tem por vocês. Imagina como que estão esses conviveres aí, como que eles devem estar dentro de casa. Bom, essa indicação que eu vou fazer, ela é uma resposta que eu tive de um requerimento que eu fiz sobre o cartão de gratuidade do transporte coletivo para os deficientes. O que acontece? A gente sabe da dificuldade que é você voltar na unidade, quer dizer, você vai desafogar a unidade. Muitos que são deficientes, quer dizer, não tem como reverter. Então, quer dizer, ele já tem essa carteirinha, esse benefício, por ele ser deficiente. Então, eu venho pedir que seja alterado no artigo 12, para que inclua, acrescente, que eles possam fazer uma prova de vida. Não existe a necessidade de buscar o laudo. Se ele tem uma dificuldade também, às vezes, como locomoção, você vai ajudar ele só a ir diretamente aonde ele tem que fazer essa prova de vida. Porque ele vai desafogar as unidades de saúde, que nem eu falei. Se ele é deficiente, não tem como reverter. Portanto, não tem alteração na condição dele. E existe a dificuldade de adquirir o laudo. Então, eu venho com essa medicação, pedir para que seja possível o estudo desse decreto junto ao Executivo. É isso. Por hoje é só. Senhor presidente, Acordem. agora que eu falo, então, o líder do governo veio conversar comigo, porque ontem eu não vim nas reuniões de comissões, porque eu acho que quanto menos convivência a gente ter e cumprir o decreto do governador é importante, mas poderia até ter me falado no grupo, né, dos vereadores. Enfim, para retirar o projeto, porque eu fiquei com medo agora, fiquei sabendo que iam derrubar o projeto da lista de espera, da divulgação. Então, para não derrubar, e como eu gosto de fazer política com P maiúsculo, quero convencê-los a votar a favor de um importante projeto de divulgação da lista de espera, tá bom? Então, eu vou retirar e, durante essa semana, quero convencer vocês no grupo a votar esse importante projeto de importância para a população. E eu quero retirar também, presidente, o requerimento da Laila Machado, que após sessão, no dia seguinte, a Dorian foi até ela e dispensou-a. Então, o requerimento pedido é inócuo, mas em reforço a esse requerimento, sem precisar nós fazermos requerimento, que cumpram os secretários municipais o decreto do prefeito Mourão e o decreto do governador, para a gente não ter que ir representar no Ministério Público, porque isso é grave. Nós temos que fazer com que as pessoas não peguem essa doença. Solidariedade é a palavra-chave. Terminado o expediente dos senhores vereadores, iremos passar a ordem do dia. Senhor secretário, por gentileza, leia o primeiro item da ordem do dia. Bom, presidente, com a retirada dos dois primeiros, eu vou ler o terceiro. Projeto de lei complementar número 8/2020. Processo 48/2020. Autor, Marcelino Santos Gomes. Altera o item C do artigo 6º e o item C do primeiro parágrafo do artigo 10 da Lei Complementar número 779, que estabelece novas regras para o exercício do comércio ou prestação de serviços ambulantes no município. Primeira discussão, quórum, maioria absoluta. O presente projeto de lei visa alterar dispositivos da Lei nº 779/18, que dispõe sobre o exercício do comércio ou prestação de serviço de ambulantes no município. A propositura reúne condições para prosseguir em tramitação, porque se insere no âmbito da regulamentação da atividade de comércios ambulantes.
encontrando respaldo no poder de polícia administrativa do município. Com efeito, trata-se de um assunto de interesse local, sobre o qual cabe à Câmara legislar. No mérito, a matéria relativa à regulamentação da atividade do comércio de ambulante encontra respaldado no âmbito do poder de polícia administrativa do município, caracterizada como atuação estatal, no sentido de fiscalizar, incentivar e regulamentar o exercício de uma atividade dos particulares com o fim de garantir o interesse do todo. Importa ressaltar que a medida pretendida não encontra obstáculo no regime de utilização dos bens públicos municipais. No presente caso, não há disposição concreta sobre outorga de permissão, e sim apenas a alteração do prazo de inscrição do título de eleitor no município, que diminuirá de 1 ano para 6 meses. Diante do exposto, não se evidenciou nenhum vício formal ou material de inconstitucionalidade na presente propositura. Assim, essa douta comissão é de parecer favorável à submissão do projeto de lei ao colênio plenário, a quem caberá discutir o mérito da propositura. Quórum, maioria absoluta, assina os vereadores Ugolino Alves Ribeiro, Marcelino Santos Gomes e Paulo Emílio de Oliveira. Em discussão, o parecer. Em votação. Vereadores estiverem de acordo, permite que está aprovado o parecer. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Vereador Cadu Barbosa, Marcelino, encerradas as inscrições. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Barbosa. Presidente, eu quero aproveitar, não para discutir, mas para parabenizar o Marcelino, o autor, por conta de sempre estar pensando nessa questão do ambulante, ele, o vereador Dimas também, sempre atuando nessa área e dizendo que isso ajuda muito o ambulante, às vezes com a necessidade de não ter o tempo hábil de ter o título durante 1 ano. Então, está de parabéns, Marcelino. Eu vou votar a favor e acho muito importante esse respaldo para os ambulantes que precisam tanto da gente. Pode falar? Com a palavra, o autor do projeto, o vereador Marcelino Santos Gomes. Vereador Cadu, muito obrigado aí pelo apoio. E, na verdade, num primeiro momento, quando houve o cadastramento dos ambulantes na nossa cidade, justamente até para a gente poder conter aquela grande demanda e ter um controle maior, foi-se pedido, no primeiro momento, o título de eleitor há um ano na cidade. Então, hoje, a gente vê com o trabalho que a administração municipal fez, a regulamentação, e hoje já estão no seu 2º, 3º curso já fazendo, a gente entende, para dar oportunidade para as pessoas que já estão na nossa cidade, que é exigido 6 meses do cartão do posto de saúde. Então, e a lei pede 6 meses do cartão do posto de saúde e 1 ano de título de eleitor. Então, se é 6 meses do cartão do posto, nada mais justo de igualar 6 meses do título de eleitor no município. Dessa maneira, a gente vai trabalhar com mais igualdade e vai dar oportunidade para outros moradores novos aí na cidade. Muito obrigado pelo apoio e peço o voto dos nobres vereadores aí a favor do projeto. Encerrada a discussão, o projeto será colocado em votação. Senhores vereadores, registrem os seus votos. Projeto aprovado por unanimidade. Agradeço aos nobres pares aí pelo votar a favor do projeto. Parabéns. Encerrada a hora do dia, passaremos a explicação pessoal, onde cada vereador detém 5 minutos. O senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Alexandre Correia Comim. Vereador Carlos Eduardo Barbosa, declino. Vereador Dimas Antônio Gonçalves. Vereador Edinaldo Santos Passos. Vereador Eduardo Pádua Soares Jardim. Vereador Eduardo Rodrigues Xavier. Vereador Isaías Moisés dos Santos. Vereadora Janaína Balares. Vereador João Alves Correia Neto.
Vereador Leandro Avelino Rodrigues Cruz. Vereador Marcelino Santos Gomes. Vereador Marco Antônio de Souza. Vereador Natanael Vieira de Oliveira. Vereador Paulo Emílio de Oliveira. Vereador Roberto Andrade Silva. Vereador Rômulo Brasil Rebouças. Vereador Sérgio Luiz Esquiano de Souza. Vereadora Tatiana Toschi Mendes. Agradecendo a presença de todos e nada mais havendo tratado, declaro encerrada a presente sessão. Senhoras e senhores, tenham todos um bom dia.